como a perda das capacidades cognitivas, ou seja, a diminuição das formas de entendimento que, de forma geral, chamamos de inteligência. Isto posto, vamos conversar com o Dr. Paulo Casale. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e o senhor? Tudo bom. Expliquei direitinho? Explicou, você deu uma boa explicação. Porque é uma associação que a gente faz sem se dar conta, né? Sim, na realidade o termo demência, né, de uma certa maneira é uma palavra um pouco forte, né, uma palavra pesada, que muitas vezes para a população leiga fica uma coisa assim meio duplo sentido, difícil de entender. Eu acho meio pejorativo até, não é? Sim, exatamente. Então tem essa conotação. Então a gente tenta sempre esclarecer que essas questões todas relacionadas a quadros demenciais não tem nada a ver com exatamente com quadros psiquiátricos só, com loucura, né? São doenças que envolvem basicamente desequilíbrios, distúrbios da cognição, né? Ou seja, do entendimento das coisas. Isso, o que são, né, essas funções cognitivas, né, essas funções corticais superiores, que o nome técnico seria esse, né? É a memória, é a linguagem, é a orientação, é a concentração, é a capacidade de planejamento. Então, todas essas funções, né, são chamadas funções nobres, né, funções cerebrais nobres, e elas podem estar prejudicadas separadamente ou coletivamente dentro desses quadros demenciais. Então, demência é um termo que se usa para classificar várias doenças que envolvem esses desequilíbrios, esses distúrbios cognitivos. Perfeito. Vamos então para mitos e verdades a respeito deste assunto. É mito ou verdade que o esquecimento em pessoas com mais de 60 anos sempre será sinal de demência? Não, não é verdade, né? Isso, é mito, com certeza, né? Ainda bem, porque existem muitas situações de esquecimentos relacionadas à idade que são muito mais benignas, muito mais simples de se tratar e faz parte, muitas vezes, até do próprio envelhecimento, né? Envelhecer significa que você vai ter um pouco mais de dificuldade, você vai esquecer determinadas coisas que você não esquecia quando você era mais jovem. Aí vai existir uma diferença entre você classificar isso como uma patologia e você classificar isso como uma coisa natural do próprio envelhecimento, né? Perfeito. É mito ou verdade que tratamento hormonal na menopausa pode combater o declínio intelectual na terceira idade? Então, o tratamento hormonal, né, essa reposição de hormônios relacionados à menopausa, pode ajudar sim. A gente sabe hoje que tem inúmeros trabalhos que mostram que o estrogênio, que é o hormônio feminino, um dos hormônios femininos que a mulher perde na menopausa, com a menopausa, tem uma ligação direta com a melhora da parte cognitiva. Não significa que você fazer reposição hormonal, que você não vai ter um quadro demencial, uma perda cognitiva. Mas pode ajudar muito você a manter isso por mais tempo e manter o seu cérebro mais saudável. Se a pessoa tiver indicação e puder fazer reposição hormonal, esse vai ser um dos benefícios que ela pode ter. Oh, que ótimo. É mito ou verdade que há demências reversíveis e outras irreversíveis? Sim. É verdade? É verdade. O que a gente chama de demências reversíveis não significa necessariamente que você vai tratar e todo aquele conjunto de sintomas vai desaparecer. Tá? Você pode tratar e melhorar aqueles sintomas, né? Então, por exemplo, uma demência que é reversível é uma demência por déficit de vitamina B12. Então, existem pessoas que têm déficit de vitamina B12 e que acabam desenvolvendo sintomas demenciais, sintomas onde vai ter alteração nessas funções que a gente citou agora há pouco. Esquecimento. Isso, podem ter alterações de orientação, de concentração, e você repondo a vitamina, a pessoa pode recuperar boa parte desses sintomas, né, dessas funções, totalmente ou parcialmente, né? Por isso que a gente chama de reversíveis, que a gente tem chance de ter uma melhora importante do quadro, muitas vezes não totalmente. Perfeito. É mito ou verdade que a demência é uma doença de instalação rápida? Isso é uma coisa bem importante, que uma das coisas que define a demência é justamente a instalação lenta. A demência não é uma doença, não é uma situação, né, que gere sintomas de evolução rápida, né? Bem devagarinho, uma coisinha outra. Isso, então é uma doença, é uma situação que a gente chama de crônica, né? Que ela vai se instalando lentamente e muitas vezes demora para você, né, ou para as pessoas perceberem. Às vezes acha que aquilo foi de repente, mas não foi, já começou muitas vezes lá atrás
e a pessoa, a família, só se deu conta daquilo de um determinado tempo para frente. Até porque é um mau hábito que a gente tem de não prestar atenção nos idosos, né, doutor? Isso, exatamente. A gente não presta atenção, perde a conexão com eles e aí não acompanha. Isso, então muitas vezes a família está um pouco mais distante e só vai começar a perceber depois que a coisa já tomou um rumo um pouquinho mais avançado. É mito ou verdade que mudanças no estilo de vida podem atrasar a demência? Com certeza, isso é verdade. E, aliás, essa é uma das grandes armas que a gente tem hoje para conseguir prevenir os quadros demenciais, né? Você tem um estilo de vida saudável, então ao mesmo tempo que você orienta estilo de vida bom, né, com alimentação adequada, com atividade física, com sono adequado, controle de estresse, não fumar, etc., etc., que serve para várias ou para praticamente todas as doenças crônicas, né? Também não seria diferente com os quadros de demência, né? A gente também tem essa Olha questão. Aqui que interessante. Essas são as orientações. Isso, então essas são as orientações básicas, vamos dizer, as mais importantes, talvez, para a gente poder tentar atrasar ou tentar prevenir esses quadros demenciais, né? No manter o cérebro ativo, a gente está vendo ali, o sujeito está lendo o jornal. O que mais a gente pode fazer para manter o cérebro ativo? Então, existem várias coisas no nosso dia a dia que vão ajudar a gente a manter esse cérebro mais funcionante e realizando mais sinapses, né? O que são essas sinapses? É a conexão, as interconexões neuronais entre as células nervosas. Essas conexões, quanto mais você tiver, menos chance você vai dar do seu organismo desenvolver um quadro demencial. Então, ler, praticar, fazer palavra cruzada, jogar sudoku, por exemplo, jogar baralho, aprender dominó, outro idioma. Aprender outro idioma. Então, todas as coisas que você vai colocar a cabeça para funcionar, na realidade vão ajudar. Só que tem uma coisa muito importante, você tem que mudar e variar essas atividades ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu gosto de fazer palavra cruzada. Então, eu fazer palavra cruzada durante anos vai ajudar? Não, porque depois de um determinado tempo, aquela situação se torna meio que automática para o cérebro, que nem é dirigir carro. Depois de um tempo, a gente já dirige o carro e não percebe muito o que você está fazendo ali, trocando a marcha, pisando no freio, acelerador. Então já fica uma coisa que meio automática e o organismo acaba não produzindo novas sinapses com isso. Então você tem que estar sempre variando. Propor um desafio. Isso, propor novos desafios sempre. É isso mesmo. Tô ligada no que o senhor está falando. É isso aí. Nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram, a gente já responde. Tá Peço bom. um minutinho de paciência que eu vou conversar com a Ideli. Reposição, você viu do que a gente vai perder? Vamos lá. Primeira pergunta enviada pela Caroline. Meu pai teve um AVC há 4 anos e não ficou com sequelas. Porém, percebi que de alguns meses para cá, ele está mais esquecido, grita do nada e tem dificuldade de escutar. Ele pode estar com uma demência tardia resultante do derrame? É uma pergunta excelente essa. Sim, ele pode estar, né? É um pai. Ele pode estar sim, e aí esse é o que a gente classifica como uma demência vascular, né? Um AVC, né, de instalação, né, um macro AVC, vamos dizer assim, ou micro AVCs, né, microinfartos cerebrais, eles podem gerar o que a gente chama de demência vascular. Muito provavelmente essa demência já começou a se manifestar lá quando ele teve o AVC mesmo, só que os sintomas muitas vezes são imperceptíveis e no decorrer do tempo isso vai aumentando e aí de 4 anos, né, depois de 4 anos começou a ficar mais evidente a maior parte dos sintomas. Com certeza pode, né? Mas obviamente que para fazer um diagnóstico mais preciso ela precisa levar o pai dela num médico, num neurologista, num geriatra, num clínico para poder ver isso. Mas a pergunta, ele pode? Pode. Pode, com certeza. E deve, né? É o que mais parece. Próxima pergunta foi enviada pelo Miguel. Minha mãe tem 72 anos e sofre de demência vascular, mas está passando por um tratamento. Gostaria de saber se uma viagem aérea pode agravar ainda mais o problema neurológico. Então, aí vai depender muito da viagem, né? Se for uma viagem curta e se ela não tiver num quadro já avançado da doença, não vejo nenhum problema. Por exemplo, fazer uma ponte aérea, fazer uma viagem aí de até umas 2, 3 horas, não vejo nenhum problema. Agora, se for uma viagem longa, vai viajar para outro continente, vai mudar muito o fuso, né? Ela vai ter uma diferença grande, né, na questão de regulação do ciclo circadiano dela. Isso pode mexer mais com os sintomas da demência, com esses sintomas cognitivos. Então, não seria adequado se for uma viagem realmente muito longa e se ela já estiver numa fase um pouquinho mais avançada do processo. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Denise. Quais são os primeiros sintomas de demência no idoso? Ela pode ser hereditária? Vou começar respondendo pela segunda parte. Ela pode ser hereditária? Pode. Pode ser, mas é um percentual muito pequeno. Normalmente você tem essa hereditariedade mais característica se você tem muitas pessoas na família
com esse mesmo problema. Então, de repente, você tem pai, irmão, tios, primos, são várias pessoas, aí sim a condição de hereditariedade pode ser maior. Se não, é uma doença, né, ou é uma situação onde vai existir muito mais a questão de estilo de vida. O estilo de vida é que vai colaborar muito mais para que aquele quadro, aquele processo se instale. Tá? Os primeiros sintomas normalmente são algumas pequenas alterações que vão ocorrer naquelas funções que eu falei, né? Memória, linguagem, planejamento, orientação, concentração, e que vão começar a trazer problemas para o dia a dia do indivíduo. Então essa é a grande diferença entre uma situação de normalidade ou de possível normalidade e uma situação de doença. Esses sintomas todos têm que trazer prejuízo para o dia a dia da pessoa, ou na rotina doméstica ou na rotina de trabalho. Oferecer risco à segurança, né? Isso, exatamente. Então, se começa a existir situações desse tipo, a gente já fica com o olho muito mais aberto, pensando mesmo que existe uma patologia. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Ingrid. No mês passado, a minha avó começou a trocar um monte de palavras. Estava agressiva e não queria comer. Ficamos preocupados que poderia ser alguma doença da mente, até que o médico descobriu que era infecção urinária. É normal esse tipo de problema causar confusão mental? Boa pergunta também. Pecado, sim, né? É muito frequente. Que coisa, doutor. Qualquer tipo de infecção levar a um estado que a gente chama de estado confusional agudo, né, que é um delirium, né, com UM no final, né, uma palavra de origem latina estrangeira. Então, esse estado confusional agudo, ele é completamente diferente de um quadro de demência, que é de instalação crônica. Então, normalmente, se o idoso vem que nem era, vem bem e tal, e de repente, de um dia para outro, né, fica mal, fica confuso, fica agressivo, agitado, isso pode ser um sinal de infecção, e das infecções mais frequentes no idoso, a infecção urinária é talvez a mais comum. Desidratação também é outra situação muito frequente em idoso, né, que já bebe pouca água. Pois é. Para poder causar também um estado confusional agudo. É bem importante, então, essa pergunta foi ótima. É normal? Normalíssimo acontecer isso. E depois tratou a infecção, volta ao normal. Tá? 7 dias de antibiótico, 10 dias, ela volta ao normal. Tá. Vou pedir para você que está em casa, eu não sei se você tem a mesma opinião que eu acho que esse assunto foi assim, só tateado. Acho que a gente tem muito mais a falar sobre esse assunto. Se você acha que a gente deve voltar com essa pauta, manda a mensagem para a gente, para o @Gazeta Mulheres, que a gente convida o Dr. Paulo Gasali de novo para falar mais sobre isso. O Dr. Paulo é nutrólogo e geriatra. O site dele é Paulo Casali, sem nenhuma letra dobrada, tudo simples, paulocasali.com.br. No Facebook, ele está como Dr. Paulo Casali, Casali com S, de sapo. Dr. Paulo Casali, geriatra e nutrologia domiciliar e consultório. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Um assunto tão sério, tão delicado, né? Isso, com certeza. E quem tem entes queridos, eu acho que quer saber mais. Com certeza, também acho. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima.